O Dr. Pedroso é conhecido por uma abordagem teológica que mistura exegese bíblica com uma vasta erudição em história antiga, arqueologia e, principalmente, em obras que ficaram de fora do cânon bíblico tradicional, os apócrifos e pseudepígrafes. Para ele, esses livros não são necessariamente escritura inspirada para a doutrina de salvação, mas são chaves históricas e contextuais indispensáveis para entender o que os apóstolos e profetas estavam pensando. O livro de Enoque, Enoque, este é, sem dúvida, o livro mais importante nas referências dele, porque ele cita para explicar a origem dos demônios e dos nefilim gigantes de Gênesis 6. Conexão escatológica. Ele usa Enoque para detalhar o julgamento dos anjos caídos sentinelas e como isso se conecta com as epístolas de Judas e 2 Pedro. Fundamental para entender a geografia do submundo tártaro Sheol. O livro de Jazar, ou livro do reto, citado na própria Bíblia em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18, mas cujo texto integral não está no cânon, porque ele cita, utiliza Jazar para preencher lacunas históricas do período de Abraão até o Êxodo. O livro traz detalhes sobre a vida de Nimrod e a construção da Torre de Babel que não aparecem detalhadamente em Gênesis. O livro dos Jubileus, também conhecido como o Pequeno Gênesis, porque ele cita, este livro é crucial para a questão do calendário. Frequentemente discute como o calendário lunar moderno difere do calendário solar de 364 dias descrito em Jubileus e nos manuscritos do Mar Morto. Para ele, entender as festas do Senhor é a cronologia profética, incluindo o cálculo dos 2000 anos, terceiro dia passa por aqui. Antiguidades judaicas, Flávio Joséfo. Embora seja uma obra histórica e não religiosa, Joséfo é uma fonte constante, asterisco porque ele cita, para validar eventos do Novo Testamento, a destruição do templo em 70 d.C. A linhagem de Herodes. Joséfo fornece o contexto político que ajuda a explicar as profecias de Jesus em Mateus 24. O pastor de Hermas e a Epístola de Barnabé. Obras do período dos pais da Igreja século II. Porque ele cita, para mostrar como a igreja primitiva entendia o sábado milenar, a ideia de que a história humana duraria 6.000 anos e os 7.000 seria o milênio. Isso reforça a tese do terceiro dia, terceiro milênio após Cristo. Enoque explica a corrupção da carne, transhumanismo, tecnologia como repetição dos dias de Noé. Jubileus ajusta o cronômetro das dispensações para saber se estamos realmente no fim do segundo dia. Joséfo mostra como o sistema político besta sempre perseguiu o espírito de Elias. Manto de Elias relaciona com a era cristã. Judeus que rejeitaram Jesus, que adotou os gentios, através do Ministérios Sinceros, é uma das maiores referências no Brasil. Para quem estuda a relação entre sociedades secretas, geopolítica e escatologia, utiliza uma bibliografia muito específica para sustentar suas teses. A trilogia fundamental, asterisco Scarletan e Beast de John Daniel, a obra base que ele usa para explicar a guerra entre as maçonarias inglesa versus francesa, e como isso molda as guerras e a economia. The Case of Peace do Malachi Martin, escrito por um jesuíta, descreve a luta pelo domínio global entre três potências, o capitalismo ocidental, o comunismo e o Vaticano. Pawns in the Game, Peões no Jogo, William K., um clássico das teorias de conspiração que detalha como os Illuminati manipulam eventos mundiais através de guerras e revoluções para criar um governo mundial. Faz um trabalho de curadoria de autores estrangeiros que dificilmente chegam ao grande público brasileiro. Albert Pike Morals and Dogma, citado para mostrar os planos da maçonaria de 33º grau para 3 guerras mundiais. Alice Bailey, autora esotérica cujos livros como The Externalization of the Hierarchy são usados para provar que existe um plano espiritual para manifestar o anticristo através de uma nova era. Gary H. K., autor de Enroute to Global Occupation, que foca no aspecto das organizações internacionais SOANU, Banco Mundial como ferramentas da besta. Temas centrais dos estudos sinceros. Organiza esses livros em torno de conceitos que se alinham perfeitamente com o seu interesse na cronologia bíblica. O plano das 3 guerras mundiais. Defende citando a carta de Pike Amazini que as 2 primeiras guerras já ocorreram para criar o Estado de Israel e o comunismo. E a terceira seria entre o sionismo e o islão, que conecta com o que você perguntou sobre o Irã. A mulher de Apocalipse 17. A Igreja Católica Vaticano desempenha um papel central como a estrutura religiosa que dará suporte ao sistema global.